Está vendo bem a minha tela? Ok, gente. Muito bem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou a professora Andréa Deslandes, sou coordenadora do Centro de Estudos e tenho o prazer de estar aqui mais uma sexta-feira com vocês, nessa troca de experiências, nessa troca de conhecimentos. E eu queria aproveitar já, em primeiro lugar, dar boas-vindas e desejar bom dia à minha colega, amiga, que também é coordenadora do Centro de Estudos, professora Márcia Dourado. Queria também desejar boas-vindas a todos os nossos ouvintes e também aos nossos alunos. Nós hoje somos um curso de extensão, Centro de Estudos, que foi uma alegria enorme. Nós temos mais de 300 inscrições em um dia que nós abrimos esse curso. E hoje, então, nós temos aqui conosco nossos alunos do curso de extensão, 200 alunos inscritos. Queria também desejar bom dia aos nossos colegas da Rede RUT, nessa SIG de Psiquiatria e Saúde Mental. Desejar boas-vindas aos nossos internos do Internato Eletivo de Saúde Mental, que estão começando conosco essa semana. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Também aos novos alunos do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, que passaram no processo seletivo essa semana. Sejam todos muito bem-vindos. E nós, então, vamos hoje receber, então, a professora Márcia Dourado, que, além de ser coordenadora, hoje vai nos dar o prazer e a honra de assistir a sua palestra sobre capacidade decisória na doença de Alzheimer. Então, a Márcia, ela, além de ser a nossa coordenadora, ela também é professora do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, do PROPSAM. Ela é coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos, o LabCons, e ela é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. É extremamente importante a gente falar sobre esse tema. É óbvio que todos nós estamos muito sensibilizados e preocupados com essas 300 mil vidas que foram perdidas desnecessariamente. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento muito difícil, mas nós temos que pensar que ainda é muito mais difícil quando a gente fala de pessoas, de idosos com doença de Alzheimer, os cuidadores de idosos com doença de Alzheimer, e é extremamente importante nós entendermos cada vez mais todas as questões relacionadas aos pacientes com demência de um modo geral. E a professora Márcia, ela tem uma vasta produção nessa área. A professora Márcia Dourado é uma referência mundial nessa área, não só de capacidade decisória, mas de qualidade de vida, de sobrecarga do cuidador. Então, todas essas questões de consciência da doença são questões que são muito investigadas pelos alunos de mestrado e de doutorado da professora Márcia Dourado. E para nós, então, é um prazer muito grande. Eu tenho certeza que todos vocês vão aproveitar muito essa palestra. E eu espero que vocês tirem muitas dúvidas com ela, que vocês possam trocar bastante, porque esse é o nosso objetivo aqui no Centro de Estudos, que a gente possa trocar as informações, que a gente possa, então, no final, abrir para as perguntas. Então, Márcia, muito obrigada e é sua a apresentação. Bom dia, Andréa. Obrigada pelas suas palavras carinhosas, como sempre. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Eu acho que nesse momento de pandemia é muito importante mesmo que nós possamos discutir um pouco sobre algumas questões relacionadas às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências em geral, né? Principalmente quando a gente sabe que o isolamento, né, a falta de estimulação acabam agravando o comprometimento cognitivo das pessoas com demência. Então, é importante a gente pensar até que ponto isso também agravaria a capacidade decisória que algumas dessas pessoas ainda mantêm. A minha apresentação sobre capacidade decisória, ela não vai ser do ponto de vista jurídico. Capacidade decisória tem sido exaustivamente discutida
né, do ponto de vista jurídico, porque ela está muito relacionada à curatela, à capacidade de um paciente com demência, por exemplo, gerir os próprios bens e fazer testamentos. Mas nessa apresentação eu pretendo discutir e analisar alguns aspectos da capacidade decisória a partir da neuropsicologia, né? Porque eu acho que é importante nós entendermos do ponto de vista do funcionamento cognitivo e clínico da pessoa com demência, né, o que acontece, né, na capacidade decisória. Então, em termos conceituais, né, a gente pode dizer que a capacidade decisória ela é a capacidade que o indivíduo tem de escolher uma opção em diferentes possibilidades de resposta, né, considerando aí as consequências que essa opção, que elas vão ter a curto, médio e longo prazo. Então, para isso, né, esse indivíduo ele tem que conhecer a situação a qual ele vai tomar uma decisão e as diferentes alternativas de ação. Isso é fundamental para a gente resolver problemas cotidianos, por exemplo, cotidianamente a gente tem que se apresentam várias alternativas e nós temos que fazer algumas escolhas, mas no caso da demência isso será fundamental para se pensar em termos de manutenção da autonomia da pessoa com demência. Aqui especificamente eu vou falar da doença de Alzheimer. Então, capacidade decisória é a capacidade de compreender e reter informações, ele precisa, né, ter essa capacidade de acreditar na informação e de pesar os prós e contras para fazer uma escolha. Isso significa, né, que ele tem que ter compreensão, ou seja, né, ele tem que ser capaz de entender, né, qual é o significado fundamental daquela informação ou de sequências de informações. Ele tem que ter, né, capacidade de julgamento, né, que é a relação que nós fazemos muitas vezes entre valores, né, os nossos valores e riscos e benefícios que estão associados a uma escolha. A gente precisa raciocinar, que é, né, você ter o processo de tomada de decisão dessa escolha, né? Isso vai envolver a análise lógica das alternativas de resposta que nós temos para essa escolha, e aí ele tem que ser capaz, por fim, de expressar essa escolha, né? E mantê-la consistentemente até o momento dessa implementação. Então, esses são os domínios da capacidade decisória. Em geral, qualquer comprometimento em um desses domínios vai significar comprometimento da capacidade decisória. A capacidade decisória é fundamental, né, para a gente votar, para dirigir veículos, né, para nós gerenciarmos as nossas vidas financeiras, para assinarmos contratos, né, participarmos em pesquisas e, inclusive, para realizarmos um tratamento, né? As opções do tratamento nos são apresentadas e nós temos que ser capazes de avaliar, né, se essas opções, né, quais são essas alternativas e consequências dessas opções para nós podermos escolher um determinado tratamento. Eu estou enfatizando esse aspecto do tratamento porque será o aspecto que eu vou me deter mais à frente. Na doença de Alzheimer, a gente sabe, ela é caracterizada pela presença de comprometimento cognitivo. Então, há alterações de memória, da atenção, do funcionamento executivo e etc. Há uma relação, em termos dos estudos de capacidade decisória, entre o comprometimento cognitivo, a autonomia e a capacidade decisória. Isso porque se parte do princípio de que uma pessoa com comprometimento de memória,
ela teria, né, pouca capacidade decisória em função mesmo da impossibilidade dela de manter na memória essas opções, né, e alternativas que ela teria. Mas existe na literatura toda uma controvérsia sobre até que ponto o comprometimento cognitivo ele vai implicar em perda de autonomia, principalmente nos estágios iniciais da doença. E isso é fundamental, né, para se pensar em aspectos legais aí relacionados à demência, e alguns deles eu já falei em geral, né, a competência para gerir o tratamento e a participação em pesquisas. Então, né, na doença de Alzheimer, a discussão é sobre até onde se mantém a autonomia e até que ponto, né, e quando há necessidade de proteção, né? Ou seja, em termos de capacidade decisória, o que a neuropsicologia ela vai tentar responder é até que ponto aquela pessoa ela toma uma decisão que é consequência de um raciocínio lógico e adequado, né? Ou não. Agora, recentemente, foi realizada uma revisão sistemática sobre capacidade decisória na doença de Alzheimer. Né? Essa revisão ela foi realizada agora em dezembro de 2020, e o que se observou, né, é que já nos estados iniciais há um comprometimento da capacidade decisória que estaria relacionado ao comprometimento de uma daquelas, de um daqueles domínios que eu mencionei anteriormente. Então, o comprometimento em termos neuropsicológicos da capacidade decisória estaria relacionado à progressão da doença, né, ao comprometimento da memória episódica e das funções executivas. O problema é que essa revisão ela não mostra o impacto de outros aspectos clínicos da doença nessa capacidade decisória, e que nós sabemos que não se trata apenas de um problema relacionado à cognição, mas sim também à interferência de outros aspectos. No que diz respeito à cognição, né, o que se observa é que o comprometimento cognitivo, e aí se falando especificamente em velocidade de processamento, atenção, linguagem, memória e funções executivas, ele está mais presente no domínio da compreensão, né, seguido do raciocínio, do julgamento, e menos presente na expressão da escolha. Pensando nisso, né, nessa discrepância de peso do comprometimento cognitivo, isso nos leva exatamente àquela pergunta de que até que ponto, né, uma pessoa com demência ela toma uma decisão baseada num raciocínio, né, lógico. Se nós estamos vendo que o comprometimento cognitivo ele vai influenciar de forma diferente esses domínios da capacidade decisória. Quando se fala em demência, né, é importante a gente falar também em consentimento livre e esclarecido para pesquisas, né? Hoje em dia, cada vez mais, há necessidade de pesquisas em demência, não apenas pesquisas clínicas, mas também pesquisas, né, com intervenções não farmacológicas. E existem já muitos estudos, né, sobre o consentimento, a capacidade de uma pessoa com demência prover um consentimento livre e esclarecido. E há um consenso na literatura, né, de que o paciente com demência ele é capaz de
prover um consentimento livre e esclarecido quando esse consentimento é assistido, ou seja, quando ele é acompanhado e explicado passo a passo, né, os seus principais termos. E isso, em termos de demência, é fundamental quando se pensa, né, na manutenção da autonomia desses pacientes. Mas existem ainda uma gama menor de estudos quando se trata da avaliação da competência que uma pessoa com demência tem para o consentimento sobre o próprio tratamento. O meu grupo de pesquisa, em parceria com um grupo de pesquisa da PUC aqui do Rio, fez uma revisão sistemática sobre a capacidade dos pacientes com demência, no caso com doença de Alzheimer, em consentirem e participarem de um tratamento, consentirem na participação de um tratamento. O que nós observamos foi que a maioria dos participantes, já no início, eles apresentam capacidade decisória comprometida. Mas existe uma gama de participantes que se compararam aos controles, demonstrando aí capacidade para tomar as decisões quando essas decisões elas são informadas, né? Então, né, o que pesa no comprometimento ou não da capacidade decisória, o que se observou nessa revisão, não foi apenas o comprometimento cognitivo, mas também, né, o status do funcionamento emocional daquela pessoa com demência, ou seja, a presença de sintomas neuropsiquiátricos, a presença de humor deprimido ou não, né, ansiedade, e o contexto no qual o objeto, o alvo para a decisão, a forma, né, como esse contexto é apresentado ao paciente. Então, o que se verifica é que existe uma parcela da população com doença de Alzheimer que, quando essa apresentação desse contexto é feita de forma assistida, eles são capazes de entender e de consentir, né, fazer uma escolha lógica, né, sobre a participação de um tratamento. Em termos de avaliação da capacidade decisória, ela pode ser feita de diversas formas, né? Existe o julgamento clínico, que é feito aí pelo médico assistente, existe o julgamento que é feito pelo cuidador, e normalmente o julgamento do cuidador é feito nas atividades do dia a dia, e aí esse julgamento ele vai ser muito prejudicado pela sobrecarga do cuidador, pelo estresse do cuidador. Isso faz com que, muitas vezes, uma pessoa com demência tenha capacidade de decidir, né, e tenha autonomia, mas o cuidador, a partir do estresse dele, ele julgue que não. Essa avaliação também ela pode ser feita através de instrumentos de rastreio cognitivos, o uso aí de testes neuropsicológicos, por exemplo, avaliando memória, ou então a criação de instrumentos específicos, como é o MacArthur Study. Esse estudo do MacArthur, ele foi realizado, né, pelo Appelbaum e Grisso, ele começou em 1995. Ele é um estudo que desenvolveu 3 instrumentos que na realidade são entrevistas semi-estruturadas para avaliar, né, a capacidade decisória em pesquisa, a competência para o tratamento
e a responsabilidade criminal de pessoas com demência. Hoje em dia, o MacArthur, as escalas MacArthur, elas são consideradas o padrão ouro de avaliação da capacidade decisória na demência. Né? Em termos, né, de Brasil, o meu grupo, e aí, né, a Raquel Luiza Santos, que me emprestou algum desses slides, ela foi doutoranda no meu laboratório, ela teve como tese de doutorado a avaliação e a adaptação transcultural, né, da escala MacArthur para a competência para decidir sobre o próprio tratamento aqui para o português brasileiro. Então, e paralelamente a isso, nesse trabalho, ela fez uma comparação de 66 pessoas com doença de Alzheimer leve e moderada, e o que ela observou de interessante foram que nessa amostra não havia diferença entre leves e moderados no que dizia respeito à capacidade decisória. E ao avaliar, né, a relação entre os diferentes domínios da escala MacArthur, né, que aí eram entendimento, compreensão, raciocínio, apreciação e expressão da escolha, né, para avaliar a relação desses domínios com, né, aspectos clínicos da demência, se observou que, por exemplo, o raciocínio ele está muito relacionado, raciocínio e nível de funcionalidade, eles estão muito relacionados à compreensão da pessoa com doença de Alzheimer. Né? Porque hoje em dia a gente sabe que o nível de funcionalidade ele é muito relacionado à quantidade de estimulação que aquela pessoa tem, né, ou não. Ou seja, né, principalmente nos estágios leves, né, quanto mais funcional é a pessoa, mais estimulada ela é, melhor cognitivamente ela vai se comportar. Então, essa relação é importante para a gente entender, né, os aspectos aí que estão relacionados à compreensão. Se observou também que compreensão, apreciação e raciocínio estavam relacionados entre si e que a expressão da escolha é o domínio mais independente e que ele estaria relacionado à consciência que a pessoa tem, né, do seu adoecimento e do seu comprometimento de uma maneira geral. Né? Seguindo, né, aumentando a amostra e aprofundando a investigação, né, ela comparou, né, os fatores cognitivos e clínicos relacionados à capacidade decisória entre pessoas com doença de Alzheimer leve e moderada. Foram 102 pessoas aqui observadas. E nós observamos que os fatores que vão interferir na capacidade decisória de leves e moderadas são diferentes. Então, por exemplo, compreensão, raciocínio, julgamento e expressão da escolha, eles possuem diferentes fatores que vão impactar, e esses fatores estão relacionados ao estadiamento da doença. Mas o que é importante a gente ressaltar aqui? Que a melhor compreensão, né, ele é relacionado ao melhor funcionamento cognitivo e a uma consciência da doença preservada. Né? O julgamento ele vai ser relacionado à idade e à diminuição de estímulos. Então, quanto mais velhos os pacientes e com menor estimulação, menor capacidade de julgamento eles terão.
E o raciocínio vai ser relacionado aí sim ao funcionamento cognitivo e à qualidade de vida. Esses dados, eles são importantes não apenas para a gente pensar em termos de capacidade decisória, mas para a gente pensar também em termos de desenvolvimento de intervenções para a pessoa com doença de Alzheimer, né? E o que é necessário se estimular para que ela mantenha autonomia e uma melhor qualidade de vida. Uma outra coisa que eu acho importante enfatizar é que esses dois estudos, né, eles acabam enfatizando a importância da consciência da doença na capacidade decisória, né? E aí eu vou começar a falar um pouco desse aspecto, né, e de alguns fatores que estão relacionados a eles. Esse é um artigo de 2014, dos poucos que estudam, né, a consciência e, né, a capacidade decisória da pessoa com doença de Alzheimer leve e moderada. E o que se observa? Isso tem uma relevância, assim, que é clínica, né, e que tem a ver com aquilo que eu acabei de falar, em termos de desenvolvimento de intervenções, de estimulação, né, e o que se observa é que as pessoas que têm aquela capacidade decisória parcialmente preservada, elas são as pessoas que têm uma melhor consciência dos próprios déficits, principalmente do comprometimento de memória. Então, isso vai nos mostrando a necessidade, né, de se avaliar consciência da doença, né, quando se avalia a capacidade decisória de um paciente, né? Agora, a consciência da doença, em termos conceituais, ela é a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer dificuldades e alterações e relacioná-las ao processo de adoecimento, né? Isso vai implicar em diferentes níveis de funcionamento. Ele tem que ter, do ponto de vista cognitivo, a capacidade de monitorar o desempenho imediato, ou seja, eu preciso saber, ser capaz de identificar que eu esqueci alguma coisa, né, que eu tenho um comprometimento de memória, por exemplo. Ele precisa ter a habilidade de fazer julgamento sobre o seu funcionamento em um determinado domínio, né? Eu preciso, né, ao identificar que eu estou esquecido, ser capaz de dizer que eu não era esquecida assim antes e que hoje em dia eu me vejo mais esquecida. E eu tenho que ser capaz de refletir sobre, né, o que isso tem a ver com a minha condição de saúde. Então, a gente vai encontrar pessoas que vão ser capazes de dizer que esse esquecimento ele está relacionado a alguma doença, alguma coisa diferente que está acontecendo, e outras pessoas vão dizer que o esquecimento se deve a estresse ou ao processo de envelhecimento propriamente dito, né? O que isso significa? Que qualquer comprometimento num desses níveis de funcionamento vai implicar num comprometimento da consciência da doença. Então, nós vamos ter aquelas pessoas que serão capazes de reconhecer um comprometimento num determinado domínio de funcionamento, mas não vão reconhecer que aquilo se deve a uma doença, e aquelas pessoas que vão reconhecer, né, um comprometimento num desses domínios e vão reconhecer que isso é um processo de adoecimento, não é um processo normal. Por que eu estou falando em domínio? Porque hoje em dia se sabe que a consciência da doença ela vai variar em diferentes domínios de funcionamento. Então, não é um construto
que seja dicotômico, a pessoa tem consciência da doença ou ela não tem consciência da doença. Ela pode ter consciência ou não ter, né, das suas atividades de vida diária, dos seus relacionamentos, de alterações no seu relacionamento social, no relacionamento familiar, no reconhecimento do seu próprio estado emocional, né, das alterações comportamentais e dos seus comprometimentos cognitivos. Então, como vocês podem ver, existe uma gama de domínios, né, que vão funcionar de formas diferentes. Isso quer dizer que uma pessoa com doença de Alzheimer, ela é capaz, por exemplo, de reconhecer que ela tem um comprometimento de memória, mas não reconhecer que ela tem alterações nas suas atividades de vida diárias decorrentes desse funcionamento de memória. Alguns estudos vêm mostrando, como por exemplo, né, da Lacerda e colaboradores, que é uma doutoranda do meu grupo que estuda aprofundadamente esses domínios da consciência da doença, que os domínios que a gente chama de relacionais, né, que são a relação social, a relação familiar e reconhecimento emocional, esses domínios, eles são menos comprometidos do que os domínios funcionais e de alterações cognitivas e de comportamento, né? E ao se pensar em termos de capacidade decisória, né, isso também é importante se levar em consideração na medida em que se observa, né, essas diferenças entre domínios. Esse slide ele não ficou bom, eu acho que não dá para vocês identificarem, né, mas o que eu quero mostrar aqui é que existe toda uma gama de estudos na área, de diversos autores que são referências, como a Linda Clare, a Markova, que vão mostrando as diferenças na consciência da doença e dos fatores relacionados aos diferentes domínios ou objetos da consciência, como eu já falei, por exemplo, do estudo da Isabel Lacerda no slide anterior, né? O que esses estudos, de uma maneira geral, eles vão mostrando é que não há um padrão linear de comprometimento entre esses objetos. Agora, uma questão, né, é qual é o ponto de vista da pessoa com demência sobre o que acontece, né, com ela mesma. Então, apesar dos inúmeros estudos quantitativos na área, é fundamental se entender, né, qual é a perspectiva do próprio paciente sobre seu adoecimento. Para isso, são necessários estudos quantitativos com os relatos das pessoas com demência sobre as suas percepções e sobre as suas experiências. Esse é um trabalho realizado por uma doutoranda do LabCons, do meu grupo de pesquisa, que no mestrado ela fez uma série de entrevistas com pessoas com doença de Alzheimer, exatamente querendo saber o que as pessoas com doença de Alzheimer percebiam sobre a própria condição e o que elas seriam capazes de falar sobre isso, né? Então, o objetivo desse trabalho era avaliar os diferentes objetos da consciência em pessoas com doença de Alzheimer nos estágios leves e moderados, mas, né, a partir do relato dessas pessoas. O que ela observou, então, foi aplicada toda uma metodologia
análise, né, de conteúdo do discurso, e o que se observou em termos de resultados eram que os relatos, né, da consciência, eles eram mais preservados quando se falava do comprometimento cognitivo. Ou seja, as pessoas com demência, elas reconhecem que elas têm, por exemplo, um comprometimento de memória, mas elas nem sempre elas são capazes, né, de fazer uma relação entre esse comprometimento de memória e a doença. Então, a gente encontrou, né, causas biológicas, né, como a própria doença, causas psicossociais, como a aposentadoria ou o estresse, para explicar esse comprometimento. Né? Corroborando os estudos quantitativos, também nesse estudo, a consciência do funcionamento social e emocional e das relações interpessoais estavam muito bem preservadas, né, tanto nos pacientes leves quanto nos pacientes moderados. E aí, o que emergiram foram relatos sobre a sensação de exposição e também sobre a influência de alguns sintomas cognitivos no próprio funcionamento, né, a partir daqueles que perceberam as alterações na vida social. Um aspecto muito importante desse trabalho é que a maioria dos participantes relatou se sentir mais triste do que antes, né, do processo demencial, e quase metade da amostra conseguiu perceber e dizer que se sentia mais ansiosa do que antes, né? Eu trouxe para vocês verem, eu acho que não dá para ver perfeitamente, mas eu vou ler algumas das explicações e algumas das falas. Então, em relação ao comprometimento cognitivo, né, quando se pergunta, né, por que se a pessoa percebia que tinha algum comprometimento e a que ela atribuía isso, por exemplo, um participante disse, né, que não sabia, que ele não tinha ideia e que ele tinha quase 70 anos de idade quando esse problema de memória tinha acontecido com ele e que ele não encontrava uma resposta para uma explicação para esse comprometimento, né? E que a única razão que ele conseguia pensar é que ele tinha trabalhado muito, né? Uma outra participante, ela diz que os comprometimentos dela talvez tenham se devido a uma sobrecarga, né, de uma vida de estudos e de maus tratos no casamento. Quando a gente pensa, por exemplo, na consciência, né, do funcionamento social e emocional, que é a melhor, onde eles têm a melhor percepção, né, um participante ele já diz, né, que ele percebe que as pessoas, que ele esquece coisas e que ele repete muitas coisas e que as pessoas elas ficam olhando para ele, então que ele fica com vergonha, né? Outro participante já diz que não se sente capaz de falar, né? de fazer uma frase e que isso o aborrece imensamente. Né? Nesse estudo, né, a Paula Gasparini, ela olhou várias áreas, né, vários domínios relacionados aí à consciência da doença. Mas, num estudo subsequente, né, se tentou aprofundar
qual era, no relato dos pacientes, qual era a consciência que eles têm, né, do seu próprio estado funcional, ou seja, do comprometimento nas suas atividades de vida diária. Por quê? Porque se sabe que o comprometimento nas atividades de vida diária, ele é a maior causa, né, para dependência, ele é um fator significativo para estresse e sobrecarga dos cuidadores. Então, né, o objetivo desse trabalho era tentar, né, a partir dos autorrelatos das pessoas com doença de Alzheimer, aí tanto leves e moderadas, avaliar as experiências que eles tinham sobre o seu próprio estado funcional, o quanto eles se viam funcionais, né? Os resultados nos mostraram que o comprometimento da consciência da doença e da funcionalidade, né, ele foi observado mesmo nos estágios leves da doença de Alzheimer. Se observou também que à medida que a doença vai aumentando, os pacientes, eles eram menos capazes de relatar, né, as percepções deles sobre a doença propriamente dita e alguns aspectos da funcionalidade. Mas a maioria dos participantes, né, poderia, apesar disso, ser considerada parcialmente consciente dos seus déficits funcionais. E aí eu vou ler para vocês alguns dos relatos dos pacientes sobre isso. E a gente comparou, né, o relato deles com o nível de funcionalidade avaliado aí por uma escala de funcionalidade que é a escala Pfeffer. Na escala Pfeffer, ela tem 30 pontos e quanto maior a pontuação, mais comprometida está a funcionalidade. Então, essa é uma paciente, esse primeiro relato que eu vou ler para vocês, é de um paciente de 71 anos, um senhor, que tinha sido motorista de táxi e que na avaliação da Pfeffer, ele pontuou 25 pontos. Então, ele tinha uma funcionalidade bem comprometida. E o que ele fala sobre a experiência dele em relação ao que ele percebia? Que ele não era mais um motorista de táxi, que hoje em dia ele dormia muito, que ele andava na praia e que ele ficava esperando pela esposa à noite. Quando se perguntou a ele sobre o impacto, de que forma essas alterações o impactavam, o que ele diz? Né? Que isso era muito perturbador, porque hoje em dia ele se sente perdido. Ele não sabe mais fazer nada sozinho, né? E que ele se sente como se ele fosse um gatinho, ou uma criança, melhor dizendo, onde a mãe sempre precisa dar algum tipo de ajuda. Uma senhora aí de 84 anos, também com um comprometimento avaliado pelo Pfeffer, né, moderado, né, 20 pontos. O que ela diz? Né? Que ela não cozinha mais, que esse era um hábito que ela tinha quando ela estava bem, e que quando há uma visita na casa, essa visita não é para ela, é para o marido dela. Né? E que é uma percepção importante em relação aí ao estado funcional, né, e socioemocional das pessoas com demência. Uma outra paciente, ela vai dizendo, né, que ela se sente dependente e que ela precisa muito do cuidador,
que ela não trabalha mais e que ela, hoje em dia, ela vive com a irmã e que, com isso, ela é muito dependente dessa irmã. Vou ler mais um, né? Um outro senhor aí com um grau moderado aqui de comprometimento da funcionalidade avaliado pelo FEF, né? Quando perguntado a ele se ele podia identificar alguma coisa, né, errada com ele diz que ele se sente, né, tonto, que ele fica perdido na vizinhança que ele vive há 30 anos e que ele se sente também muito esquecido, que ele só consegue lembrar depois de um pouco e que aí ele vai, inclusive, esquecendo as coisas que ele quer dizer e que isso deixa muito chateado. O que esses estudos, esses relatos, então, eles vão nos mostrando? Que é importante, em termos populacionais, nós avaliarmos, né, quantitativamente todos esses construtos, né, a gente saber qual é a média esperada, né, o que significa a pontuação daquele paciente dentro da média, mas é fundamental que se ouça também qual é o ponto de vista dos pacientes, o que eles têm para relatar sobre o processo de adoecimento e sobre a percepção dessas experiências. Por quê? Porque isso, em termos de capacidade, vai nos mostrando que a capacidade decisória ela deve ser, então, avaliada dentro de contextos específicos, né? E não avaliada apenas como um todo, na medida em que existem aspectos que vão influenciar e que são aspectos relacionados ao estado do paciente, à percepção dele, né? E ao contexto no qual ele se inclui. Hoje em dia, nós sabemos que a racionalidade da escolha, ela não deve ser considerada mais apenas como o padrão standard, mas que nós temos que avaliar como é que esse processo de raciocínio se deu. E sabemos também, né, para finalizar, que o estado emocional, né, e a consciência da doença, eles vão interferir na capacidade decisória e eles devem ser considerados. E aí, enfatizando mais uma vez, quando se fala em consciência da doença, nós não estamos falando num construto dicotômico, se ele tem consciência ou se não tem, mas nós devemos levar em consideração, como eu já apresentei e acho que ficou muito claro nos relatos dos pacientes, os diferentes domínios, né, de percepção que o paciente tem sobre o que acontece com ele. E aí, como eu faço em todas as minhas apresentações, eu trago aqui meu grupo de pesquisa, né, que eu tenho muito orgulho e sem o qual nenhum desses dados teriam sido possíveis e eles são super merecedores aí de todos os meus agradecimentos. Obrigada a vocês, foi um prazer fazer essa apresentação. Muito obrigada, Márcia. Como sempre, uma apresentação brilhante, não só com todas essas publicações que o seu grupo vem desenvolvendo, e é muito bonito, né, ver essa linha de pesquisa que nos últimos 15 anos você vem desenvolvendo, e quantos alunos de mestrado e doutorado do seu grupo
vem acompanhando e fazendo com que esse conhecimento cresça nessa relação entre qualidade de vida, entre capacidade decisória, entre consciência da doença, entre sobrecarga do cuidador. Então, todos esses conceitos muito bem investigados pelo seu grupo. E de uma forma muito didática, como sempre. Então, além dessa tua capacidade de pesquisadora, você também é uma professora nata, que tem essa capacidade de deixar as coisas muito simples. Nós temos já algumas perguntas, mas eu queria começar para esquentar um pouquinho aí a discussão no YouTube, e o pessoal também do YouTube começar a fazer algumas perguntas. Eu queria que você falasse um pouco, trazer um pouco dessa questão, né, da autonomia da escolha, da capacidade decisória, da relação do paciente com as escolhas. E eu achei também muito importante você falar que não é só uma questão de cognição, né, não é só uma questão de função executiva, não é só uma questão mais específica das questões de raciocínio, mas também quanto que tem um impacto da questão emocional, né? E o quanto é ruim a gente tirar a autonomia desse paciente, né? O quanto a gente acaba prejudicando muito a resposta clínica e a qualidade de vida do paciente e, obviamente, da família inteira, quando a gente não dá essa autonomia. Mas e aí a gente sabe que no nosso dia a dia existe um medo muito grande das famílias de permitir, né, por exemplo, que eles tenham essa capacidade de escolha. Por exemplo, para situação financeira, o tratamento farmacológico, outros tratamentos. Então, para essa capacidade de escolha, qual o tratamento que eu quero, né? E aí a gente traz para essa questão atual, né, da Covid. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua vivência, porque você também tem uma vivência clínica muito grande, da tua vivência de como lidar com a questão, né, dessa capacidade decisória da consciência da doença no momento de pandemia, porque a gente sabe que se os idosos eles têm a vontade de ir para a rua, né, os pacientes com demência também, muito mais. E aí, como lidar com essa questão da capacidade decisória nesse momento da pandemia? Bom, Andréa, obrigada. Você trouxe um ponto que eu acho que é fundamental, né, e que tem a ver com o aspecto que eu mencionei, que é exatamente esse balanceamento entre a autonomia e o risco, né? E aí você tem toda uma série de avaliações que precisam ser feitas. Por exemplo, até que ponto permitir a autonomia de uma pessoa com demência em determinados aspectos, né? Isso vai colocá-la em risco ou não, como, por exemplo, no dirigir veículos, né, que é uma situação que a gente vê constantemente, a dificuldade de alguns pacientes com demência que dirigiram a vida toda e de abrir mão da direção de veículos. Já tem estudos nessa área, né? Não apenas a gestão financeira, né? Tem alguns casos que são muito interessantes, onde a gente vê o cuidador, ele faz a gestão financeira daquele sujeito com demência, mas ele continua dando, né, ao seu familiar que tem demência uma determinada quantia para que ele possa, né, gerir ali, ter aquele dinheiro no bolso, na carteira, né? Isso são delicadezas e eu acho que são, quando eu digo delicadezas, eu estou falando nesse sentido não da educação, né, mas de percepção, né, de que em muitos casos isso é fundamental, né, para determinadas pessoas se manterem com saúde mental num processo demencial, né, para não deprimir porque está completamente dependente, porque sempre geriu
as próprias finanças e hoje em dia não tem mais acesso a nada, são relatos que a gente vê na clínica. Então, esse balanceamento, ele é muito complexo e importante, né? Até que ponto você vai deixar uma pessoa com demência fazer uma determinada atividade dentro de casa? A avaliação tem que ser sempre se aquela atividade oferece algum risco a ele ou não. Até que ponto ele vai decidir sobre, né, determinadas situações, essa decisão vai depender do risco. Por exemplo, uma pessoa com demência que tenha algum tipo de transtorno alimentar ou que esteja recusando comida, até que ponto se vai permitir essa recusa ou não? Se ela está em risco, né, a avaliação é sempre de que o risco ele é preponderante, né, em relação à autonomia aí, porque acaba sendo uma falsa autonomia, né, porque falta um ajuizamento crítico de que aquela é uma situação que o coloca em risco. Em relação à pandemia, eu acho que tem uma questão que é fundamental, né, que é a falta de estimulação das pessoas com demência. O meu grupo ele tem feito uma série de avaliações online, comparando as pessoas com antes e depois, né, durante a pandemia, e o que nós temos observado e que era o esperado mesmo, né, é uma diminuição do comprometimento cognitivo, um aumento do comprometimento cognitivo, uma diminuição da consciência da doença, um aumento da presença de sintomas neuropsiquiátricos. E aí eu acho que é fundamental se pensar em algumas estratégias de intervenção online que possam estimular essas pessoas. Por exemplo, o grupo da Andrea, no Lanex, né, lá do CDA, tem todo um programa de atividade física online para os idosos e para os idosos com demência. Né? O centro do Centro para a Doença de Alzheimer, do ICUB, tem uma série de atividades de estimulação cognitiva online para essas pessoas e que estão sendo muito bem sucedidas. Então, acho que é muito importante a gente fazer essas avaliações, né? E para a gente poder, nesse momento, que a gente não sabe quando vai acabar, que a gente tenha, né, essas intervenções aí disponíveis. Inclusive, você falou do Centro-Dia, então vou aproveitar para mandar um beijo para a Virgínia, que está aí também nos assistindo no YouTube. Sim. Com aqui uma mensagem. A sua aluna Raquel, tem vários alunos seus, tem vários comentários te parabenizando, te elogiando seu trabalho. E, na verdade, a gente tem que elogiar realmente o trabalho do CDA inteiro, né? Do Centro de Doença de Alzheimer, que é um centro que tem pessoas extremamente profissionais, competentes, mas que são, além disso, muito envolvidas com os idosos, com os pacientes, e estão esse ano inteiro de 2020, agora 2021, fazendo um trabalho hercúleo, um esforço hercúleo para manter o contato, a estimulação, o vínculo com todos esses pacientes e os cuidadores. Então, certamente, a todos vocês, nós estamos salvando vidas durante essa pandemia, porque cada pessoa que nós temos, e isso nosso extensionista Sérgio, ele fala sempre no nosso projeto do Proativa, que nós fazemos essa atividade que você mencionou, online para os pacientes e para os cuidadores. Ele sempre comenta, nós estamos salvando vidas, porque quando eles dizem que eles têm esse apoio, esse suporte e esse vínculo, né, esse propósito de toda terça e quinta estar ali de manhã fazendo exercício, nós estamos salvando vidas. E eu acho que isso é uma questão muito importante. Eu me lembrei, quando você falou sobre essa questão, né, de você saber o que você pode permitir
que o paciente com demência faça ou não, o que ele pode ter de escolhas. Eu me lembro de uma aula que uma vez você deu, que nós demos juntas no ProfSam, e que você falava, inclusive, de coisas simples, como, por exemplo, a roupa, né? Então, assim, é muito mais fácil para o cuidador escolher uma roupa completa do paciente e dizer, toma, veste isso. Tá, mais trabalho, deixar que ele escolha, porque vai levar mais tempo. Mas é muito mais importante para o paciente que ele tenha essa oportunidade, se ele quer, de fazer essas escolhas, né? Então, a gente também ter essa sensibilidade de entender caso a caso, cada situação, cada paciente, e aí poder, então, a partir dessas características do ambiente, do risco e do quadro, a gente poder dar a oportunidade. E eu fico pensando, por exemplo, no meu pai, que outro dia ele falou, olhando todos os documentos para fazer o imposto de renda, ele falou, nossa, eu fazia o imposto de renda da família inteira, e agora eu olho para esses papéis e eu não entendo nada, eu não sei mais o que fazer com eles. Então, é muito triste a gente perder essa nossa capacidade, né, a nossa autonomia, a nossa capacidade decisória. Então, se a gente puder preservar alguns momentos, isso é realmente fundamental. Sim, eu acho que aí, só complementando, e fazer ajudar a fazer uma escolha assistida, né? Porque tomando como exemplo que você deu da roupa, que é verdade, né? E aí você vê muitos cuidadores, às vezes, tratando, que nem a gente trata o bebê, que a gente está com frio e acha que o bebê está com frio, está com calor, e aí, né? A gente vê exatamente as mesmas situações. Você não precisa, por exemplo, abrir o armário e dizer para ele, escolhe. Você pega 2 peças de roupa e você pede para escolher. Você está incentivando a autonomia, né? E principalmente você está ajudando a manter a identidade daquela pessoa por mais tempo. E isso é fundamental. Perfeito. A gente tem aqui várias perguntas, eu vou começar a fazer algumas. Então, na verdade, foi o Lúcio, a Natália colocou, mas foi o Lúcio que também nos ajuda. Agradecer o Lúcio aqui, que está sempre conosco na coordenação do curso de extensão. Considerando estágios de doença de Alzheimer e obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido com intervenção de cuidadores, responsáveis e outros, pode gerar viés de pesquisa? Se sim, como minimizar esse efeito? Pode... Não, eu acho que não, né? O que se vê em termos de pesquisa, principalmente nos estágios leves a moderados, eu não estou falando aí dos participantes em estágio grave, né? Mas você vê que, por exemplo, pessoas com doença de Alzheimer moderada, né, elas têm condições de entender, né, um consentimento livre e esclarecido quando isso é feito de uma forma assistida. E eu acho que é muito importante, quando a gente faz uma pesquisa, que a gente apresente isso, né, de uma forma bem clara e dentro do entendimento do paciente. Não apenas a gente acha que é o cuidador que tem que fazer essa assinatura, né? Eu acho que é por uma questão ética, né, daquele participante. Uma outra pergunta do Sérgio, que também é nosso extensionista, acabei de citar ele. Poderia ilustrar algumas intervenções neuropsicológicas de estimulação cognitiva nos diferentes domínios, cujos efeitos têm sido mais benéficos em idosos? E existe uma gama, né? A gente, quando pensa em demência, Sérgio, a gente pensa, tem uma gama, né, de intervenções de estimulação cognitiva que elas vão sendo baseadas em pressupostos teóricos diferentes. Então, você tem, por exemplo, intervenções relacionadas à estimulação da orientação do paciente. Então, você colocar etiquetas em gavetas, etiquetas em portas, né, da casa do paciente, para ele poder se orientar melhor e saber onde ele está. Você
se preocupar em anotar as coisas num calendário e mostrar para ele, você fazer jogos de memória, forca, oficinas de conversa, né, como, por exemplo, lá no Centro Dia, né, existem oficinas de conversa, de notícias de jornal, de culinária, de jardinagem, né? São diversos tipos de atividades que todas elas vão acabar estimulando alguma função cognitiva, porque o objetivo é você manter no máximo de tempo possível aquelas funções cognitivas que estão presentes e você tentar estimular, através do incremento de outras cadeias associativas no cérebro, aquelas que estão com um processo de comprometimento. Nós temos muitas perguntas, estou bastante feliz aqui com a interação. Vamos ver quanto que a gente consegue responder até meio-dia. A Bela Santos fala, quanto à capacidade decisória, muito interessante, nos remetemos ao novo ramo da bioética, a neuroética, que dedica-se ao estudo das questões éticas, legais e sociais que decorrem de processos das neurociências e do conhecimento do funcionamento do cérebro, e que influenciam a prática médica, as questões legais e as políticas sociais e de saúde. Bela, isso é bem importante que você está falando, porque a gente tem, na verdade, dois ramos, né, da neuroética, a neurociência da ética e a ética da neurociência. Tem até alguns artigos muito interessantes que falam sobre isso. E aí a gente pode pensar em duas questões, né? Tanto quanto a neurociência pode estar contribuindo, por exemplo, com questões forenses, então isso é uma questão bastante importante. E por outro lado, a gente pensar na ética da neurociência, né? Até que ponto a gente pode utilizar de algumas ferramentas da neurociência e até que ponto isso está sendo ético, né? E a gente pode até pensar, por exemplo, quando a gente fala dessas questões de doping de neurociência, que está relacionado a você estimular o cérebro de atletas para que eles tenham um melhor desempenho, ou crianças ou jovens tomando algum tipo de medicamento para melhorar o desempenho numa prova. Então, até que ponto essas questões são éticas, e aí a gente precisa ter limites, né? Tanto a gente tem que aproveitar a neurociência para as questões éticas, mas a gente também precisa dar limites éticos para os avanços da neurociência, só que a neurociência acaba sendo muito mais rápida do que todas essas questões legais. Então, acho que esse é um ponto bem importante, apesar, né, Márcia, de você ter dito que você não ia entrar na questão mais legal desse tema, que é extremamente importante. Talvez o nosso colega Alexandre possa um dia trazer aqui, né, da psiquiatria forense mais essa área, mas não sei se você quer comentar alguma coisa. Eu não quis entrar nesses aspectos forenses, né, porque normalmente se discute capacidade decisória em cima desses aspectos. E eu concordo com tudo que você falou, André, eu acho que tem toda uma discussão mesmo entre a ética na neurociência e a neurociência podendo ajudar a ética, até para que você não construa com isso. Tem toda uma literatura sobre capacidade decisória e ética na doença de Alzheimer, principalmente, né, que fala exatamente para a gente ter o cuidado de não construir capacímetros, né, porque senão você perde a dimensão que realmente interessa a ética, né, que é a dimensão do humano. E foi exatamente pensando nisso, né, que eu resolvi trazer essa apresentação do ponto de vista da neuropsicologia e do funcionamento cognitivo e clínico da pessoa com demência, porque esses aspectos, eles são fundamentais, né, e que eles vão consubstanciar toda essa discussão forense também. Perfeito. Muito bonito aqui o que a Virgínia colocou. Virgínia, que é coordenadora do Centro Dia, do CDA, e que também é aluna de doutorado da Márcia. Ficamos a equilibrar pratos ao administrar danos no limite entre o proteger e a destituição do sujeito, naquilo que lhe resta de experiência de si
como ser individualizado. Exatamente isso, né? É exatamente isso. Eu acho que, por exemplo, quando você fala do seu pai, né, e você deu o exemplo, eu acho que é esse o ponto, né? E Virgínia, Maria Alice, Betânia, né, Gabriela, que estão lá no centro-dia, todos os alunos da especialização, os estagiários, o pessoal do Proativa, é um equilibrar de pratos, né, diário, né, entre até que ponto a gente consegue manter a identidade, né, daquela pessoa, e manter a identidade, né, significa você dar uma dimensão de alteridade, de autonomia, e você ter que destituí-lo para poder protegê-lo. Né? Isso realmente um conflito cotidiano, né? Mas é o que a clínica apresenta para nós, né? Sem dúvida. E aqui a Ana Macedo diz: traga uma palestra sobre psiquiatria forense, muitas dúvidas. Você pode ter certeza, Ana, que já tem na programação do Centro de Estudos desse ano. Aliás, a programação do Centro de Estudos esse ano está incrível. A gente também vai ter a jornada de psiquiatria forense dentro da nossa programação. Eu vou tentar fazer aqui só mais algumas perguntas, porque o nosso tempo já está acabando. A Ana Macedo pergunta como avaliar a instalação de demência em pacientes com transtorno bipolar de difícil controle. Esse é um diagnóstico diferencial que muitas vezes ele é muito complicado, principalmente quando a gente está lidando com demência de início precoce, né? E aí você tem todo um protocolo de avaliação, né, que é feito pelo psiquiatra, pelo neurologista, mas principalmente aí no caso a gente está falando em transtorno bipolar, a gente está falando do psiquiatra, né, que aí vai ser constituído pela história clínica daquela pessoa, a história do transtorno. A avaliação neuropsicológica aí, ela é crucial, né, para se avaliar e fazer um diagnóstico diferencial sobre a qualidade do comprometimento, porque no transtorno bipolar, muitas vezes, você tem comprometimento cognitivo, mas o tipo de comprometimento ele será diferente do comprometimento cognitivo da demência. Então, esse tipo de avaliação, né, que é um exame, na realidade, ele é crucial nesse diagnóstico diferencial, aliado aí, né, a todo esse protocolo de exames clínicos, de imagem, né, é o que vai fazer essa diferença. Vamos ver aqui se a gente consegue aproveitar para responder mais algumas perguntas. A Natália Fernandes, e aí eu vou aproveitar para fazer um parênteses aqui, porque Natália Fernandes, o Sérgio, Luana, José Vinícius, Jéssica, não sei se eu estou esquecendo alguém, mas acho que são esses, eles são nossos extensionistas da UFRJ, então eles trabalham intensamente aqui nos bastidores para poder fazer os folders, mandar os e-mails para os palestrantes, cuidar de toda essa organização do Centro de Estudos. Então, um agradecimento aqui para eles e, claro, para o Lúcio, que também é coordenador aqui desse curso e fica também ali no backstage. Vamos lá, Natália, então. Em que medida as atividades físicas e cognitivas podem retardar os efeitos do Alzheimer? Muito, né? Eu também quero agradecer a todo o grupo de extensionistas, né, que estão começando a trabalhar com a gente agora, e eles têm demonstrado uma disposição, um interesse que é muito, muito legal. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Lúcio Lage, que está sempre presente, sempre disponível, sempre atende às nossas demandas, e não só em atender às demandas, mas também em discutir, em pontuar coisas que são fundamentais para que todas essas sessões que vocês vejam, para que elas corram da melhor forma possível. Agora, respondendo, né, Natália, a sua pergunta,
as atividades cognitivas, a estimulação cognitiva e as atividades físicas, elas são cruciais para a lentificação do processo de adoecimento, né? Quanto mais estimulação aí dentro, né? Eu acho que aí dentro de um certo bom senso, né? Para a gente não cair em determinadas situações que ficam excessivas e que acabam sendo contraproducentes para os pacientes. Há alguns anos atrás, né, uma família muito tomada, né, pelo processo de adoecimento do seu familiar com doença de Alzheimer, ainda mais que era uma pessoa mais jovem, acabava fazendo um excesso de estimulação. E aí esse paciente, ele frequentava oficinas de estimulação cognitiva, ele tinha personal, ele tinha estimulação em casa. Então, quando a gente fala, né, em atividade física, a Andrea tem uma série de estudos sobre atividade física para quem se interessar na demência, na depressão, no comprometimento cognitivo leve, né? E muito por causa da Andrea, hoje em dia eu encaro, né, atividade física para mim é que nem escovar dente. Se eu escovo o dente, eu tenho que fazer atividade física, né? Então, muito em função, né, da Andrea e pensando nessas coisas, né? A gente, dentro de parâmetros, né, científicos e de bom senso, o que se observa, né, é que toda atividade cognitiva, né, e não só de estimulação propriamente dita, mas de você poder oferecer, né, uma visão diferente sobre alguma coisa, né, uma paisagem, um filme, um jeito diferente de se fazer, né, alguma coisa que se costuma fazer de uma forma geral, né, para qualquer tipo de processo de adoecimento relacionado ao comprometimento cognitivo, a gente vai ter uma lentificação desse comprometimento, sim. Só complementando, Natália, é super importante a gente pensar nessas questões que foram conversadas, inclusive, na semana passada com o professor Felipe Schuch, né, do quanto que a gente pode contribuir através do estilo de vida, né? O exercício, ele, sem dúvida nenhuma, é uma das formas que a gente pode reduzir, né, a chance do aparecimento. A gente sabe que existe uma redução grande nas pessoas que fazem exercício físico, no aparecimento de declínio cognitivo, de demência e de tantos outros transtornos mentais, mas principalmente como intervenção. Então, hoje a gente sabe que já diversas meta-reviews mostrando que o exercício vai contribuir para a redução dos sintomas, para a melhora da resposta clínica de pacientes, desde pacientes com transtornos mentais da infância, de neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista, passando por depressão, ansiedade, esquizofrenia na fase adulta, e chegando aos transtornos mentais, principalmente quando a gente fala de demências, de Alzheimer, outras demências e declínio cognitivo. Então, uma vasta literatura nessa área. Agora, a Márcia, tem algumas pessoas fazendo aqui alguns comentários, que aí, antes de fazer a próxima pergunta, nós só temos aqui mais 10 minutos. Mas a Ana Macedo está perguntando, primeiro, o que é extensionista. Então, Ana, extensionistas são os alunos de extensão da UFRJ, quer dizer, qualquer aluno, né, de extensão, porque a universidade, a gente tem uma tríade que ela é fundamental dentro da universidade, que é a pesquisa, ensino e extensão. Então, a extensão são as atividades que a universidade faz para a sociedade. Então, ela passa os muros da universidade e ela faz as atividades com a sociedade. Então, nós temos um projeto de extensão
que é o Proactiva, e também nós temos esse curso de extensão, que é o curso Centro de Estudos. E esses alunos são alunos de extensão que se inscrevem, alunos da graduação, da física, da psicologia, da educação física. Então, nós temos diversas áreas, alunos de graduação que se interessaram, se inscreveram. Então, eles são alunos de extensão e a gente, então, chama eles de extensionistas. Mas a Ana também falou que a sua palestra é maravilhosa, assim como várias outras pessoas. E a Brisa falou que a organização esse ano está maravilhosa. Que bom que você está gostando, Brisa. A gente está se esforçando bastante para cada vez mais melhorar o nosso curso. E, bom, a gente tem aqui uma pergunta do Osmano Tavares, e ele pergunta o seguinte: você acha que a pandemia potencializou os sintomas demenciais para quem já tinha predisposição a ter a demência em curto e longo prazo? E o Osmano diz assim: parabéns pela apresentação e um abraço, Andréa Gênesis. Uhum. Existem já alguns estudos falando sobre o desencadeamento, que aí seria, talvez fosse melhor a gente falar, né? Talvez de um processo subclínico que, durante a pandemia, ele, pela falta de estimulação, né, você teria aí a abertura de um quadro de uma forma mais clara, né? Talvez um processo que demorasse um pouco mais de tempo até o quadro abrir, né? Na medida que você tem aqui na pandemia, você tem uma diminuição da estimulação, você vai ter uma quebra do funcionamento cognitivo de uma maneira geral, e aí você pode levar a isso. Mas, né, os estudos em relação a isso são ainda muito incipientes. Então, a gente não pode fazer uma afirmação, né, com muita certeza. Ainda se precisará ver o que vai aparecer na área. O que a gente sabe com certeza agora é que há uma diminuição, há um aumento, perdão, do comprometimento cognitivo, né, e que está diretamente relacionada aí à quantidade de estimulação. Márcia, eu vou fazer a última pergunta, então, é a pergunta do José Vinícius, que também faz parte aqui do nosso grupo do curso de extensão. Experiências sociais físicas que o paciente vivenciou antes do aparecimento da BA podem influenciar na escolha da estimulação cognitiva no tratamento do paciente com BA? Com certeza, né? Quando você faz um tratamento, ele não é uma receita, né, de bolo, né? Ele tem que ser individualizado. Então, se você tem determinados interesses e experiências de uma pessoa com doença de Alzheimer, e se você faz intervenções, né, que incluam esses interesses, a chance dessa intervenção ser bem sucedida é muito maior, né? E dele se interessar mais pela aquela intervenção é muito maior também. Então, é muito importante quando você está fazendo uma avaliação de uma pessoa com demência, você fazer uma anamnese aprofundada de como era ela previamente, não em termos apenas de sintomas ou de funcionamento cognitivo, mas de relações familiares, de interesses, né, de hobbies, né, história elaborativa, enfim, porque isso tudo pode vir a fazer parte como facilitador ou como impasse em relação à estimulação cognitiva. Bom, então a gente vai finalizar, porque realmente acho que nós conseguimos dar conta aqui de todas as perguntas. O Felipe de Oliveira, ele diz: a escolha assistida deve estar presente no cotidiano do indivíduo com transtorno mental. Os familiares e cuidadores precisam ter acesso a essa e outras informações. Parabéns ao ICUB pela iniciativa, excelente apresentação. Obrigada, professora Andréa Besnantes e Márcia Dourado. Obrigada, Felipe. Obrigada, Felipe.
E eu acho que nesse ponto vale a pena também, né, a gente mais uma vez reforçar o quanto que o IPUB, e aqui a gente falando da questão da demência dos idosos, o quanto o CDA, né, e aí citar a nossa coordenadora, a nossa querida Valesca, que coordena o CDA de uma forma tão sensível, tão profissional, e que ao mesmo tempo que a gente se preocupa tanto com a pesquisa, com a ética, a gente também se preocupa tanto em fazer esse cuidado do paciente, do cuidador, de forma individual, de forma muito carinhosa, de forma muito especial, que é o que todos os pacientes com transtorno mental e todos merecem, né? Sim, com certeza, né? A doutora Valesca Marinho, né, que tem se esforçado enormemente para que o CDA, ele cada vez mais ele seja um centro de referência multidisciplinar, né, e com toda a tecnologia de ponta, né, que existe internacionalmente, que a gente no CDA pesquisa incansavelmente para poder oferecer à nossa população. Acho que a Andréia e eu, a gente também vai querer apresentar um pouco o Centro de Estudos da semana que vem, né, Andréia, que é um centro de estudos diferente. Só um comentário, daqui a 2 semanas, semana que vem é feriado. Verdade, tem razão. Dia 9 de abril, né, o programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, o PropSam, né, aqui do Instituto de Psiquiatria, ele organizou um talk show, e que é uma experiência inovadora aqui em termos de centro de estudos, na medida em que nós teremos aqui online 3 mesas com participantes internacionais, né, que vão ser conduzidos, né, por professores aqui do PropSam. Então, nós teremos uma mesa conduzida com a professora Maria Tavares Cavalcante, né, e um professor e um aluno, né, que está em Cotutela, lá em Portugal. Teremos uma outra mesa sobre oportunidades de pesquisa, né, e o relacionamento em pesquisas entre Brasil e Itália, que vai ser conduzido pelo professor Antônio Egidio Nardi. E, por fim, né, o professor José Carlos Apolinário vai conduzir uma mesa sobre transtornos alimentares e as pesquisas em parceria do Brasil e da Austrália. O objetivo desse talk show é exatamente poder mostrar, né, a possibilidade, a presença e a riqueza das parcerias que são constituídas, né, entre Brasil e outros centros de referência em pesquisa, e eu acho que isso, num momento onde a gente tem a pesquisa sendo extremamente desqualificada, eu acho fundamental, né, a oportunidade de vocês poderem presenciar, né, todas essas discussões com pesquisadores de ponta, nacionais e estrangeiros. Eu ia falar do horário, mas você quer comentar alguma outra coisa, Andréia? Não, sem dúvida que a gente vai ter a presença, por exemplo, de egressas. Nossos egressos são ex-alunos, alunos que se formaram, fizeram mestrado, doutorado no nosso programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, que hoje fazem parte, por exemplo, do National Institute of Mental Health, e vão estar presentes nesse evento. Então, acho que vai ser muito importante a gente poder ter uma noção do quanto que o Brasil, do quanto que os pesquisadores que nós formamos aqui no Brasil, eles têm a possibilidade de estar influenciando não só as políticas, mas a pesquisa no mundo inteiro. Então, pessoas da Itália, da Austrália, de Portugal, dos Estados Unidos. Então, vai ser muito interessante. Ela vai começar às 8h30 da manhã, né, Márcia? Mas a gente vai ter possibilidade de todos que quiserem o mesmo link, então estarem participando dessa manhã inteira, desde as 8h30 da manhã. E eu acho que vai ser um momento muito, muito bom.
Mas pode finalizar, Márcia. Não, só tenho que agradecer, foi um prazer estar aqui, né, mais uma vez, e eu acho que podendo apresentar alguns aspectos, né, do funcionamento da pessoa com demência que eu considero que são, né, fundamentais para o melhor entendimento do que acontece e de toda essa discussão aí entre autonomia e risco, né, e agradecer mais uma vez, amiga, estarmos aqui juntas, né, nessa parceria, e muito obrigada a todos. Sempre maravilhoso ouvir você, a gente sempre aprende muito, toda vez que você vem no Centro de Estudos, toda vez que nós podemos estar juntos, então é sempre muito bom. E muito bom também a gente poder trocar conhecimento, experiência com pessoas queridas, quando a gente tem esse ambiente de amizade dentro do trabalho, então isso é maravilhoso. Eu acho que hoje a gente conseguiu passar um pouquinho, né, Márcia, esse amor, esse carinho enorme que a gente tem por essa área que a gente investiga, que a gente atua, que é na área das demências, e que todos possam ter se contaminado, né, do bom sentido dessa palavra, se influenciado por essa nossa paixão por esse tema, pelos pacientes com todas as demências e os familiares e os cuidadores. Então, a gente vai finalizar por aqui, agradecendo mais uma vez a todos, pedindo que, por favor, mantenham a responsabilidade, o cuidado. Cada momento que nós passamos com um pouco mais de responsabilidade, com um pouco mais de cuidado, a gente salva vidas. Então, por favor, sejam responsáveis, sejam cuidadosos com a vida de vocês e com a de todos. Não é feriado. E tem um número de mortes, essas perdas que a gente não aceita, esse número de mortes e tudo que está acontecendo no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, de pessoas maravilhosas, e que a gente acredita que a gente vai cada vez mais ter mais seriedade, mais responsabilidade com tudo que está acontecendo, e é um dever de cada um da gente preservar vidas. Então, eu espero que a gente tenha uma semana de muito cuidado, de muita responsabilidade, de muita segurança e de muita proteção. Então, desejo para vocês uma semana de proteção, de saúde, e que a gente, então, daqui a 2 semanas, a gente se encontra novamente aqui no dia 9 de abril. Um bom fim de semana para todos. Com certeza. Obrigada. Até dia 9.